A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem fala é a Bispa Rochelle, do nosso quartinho de oração. Agora nós vamos para a terceira semana, né? Em que nós vamos manter esse estudo sobre o Espírito Santo, que nós sabemos, né? O que aprenderemos. E o tema que eu vou trazer hoje é a iluminação dos descrentes, tá? E aí, se tu quiser ver sobre isso, tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11 e até o 14. O descrente e seus olhos estão fechados pela graça comum. O Senhor dá o entendimento do que é certo ou errado. Está lá em Romanos 1, 23, 28. Da concepção do bem e do mal. O homem natural odeia a lei de Deus, Romanos 8, 7, Romanos 2, 14 e 16, amar a Deus, Hebreus 8, 10, né? A pessoa que está iluminada pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 2, versículo 22. Dons especiais, está lá em Tiago 1, 17, Juízes 14, 6, Êxodo 31, 2 até o 5, Judas, Mateus 10, 1, 1 Samuel, capítulo 10, do 9 ao 11, Provérbios 21, versículo 1, Isaías 45, versículo 1, Provérbios 16, versículo 7, Salmos 145, versículo 9, convicção comum, Gênesis 6, versículo 3, Atos 24, 25, né, versículo 25, Marcos 6, 20, João 16, versículo 8 até o 11, influências espirituais, tu encontras sobre isso que está sendo falado, 1 João 5, versículo 4 ao 5, João, capítulo 3, versículo 5. Aí tem alguns outros versículos que eu vou dar para vocês, características do regenerado. Quais são as características do regenerado? Onde eu encontro isso na Bíblia? Perseverança, né? Uma das características. Aí tu encontra em Mateus 13, do 1 ao 24, 2 Timóteo 2, 18, 2 Pedro 2, 20 e 22. Quando eu digo assim, 2 é capítulo 2, versículo 20 ao 22. Esse estudo aqui foi um estudo que eu fiz na igreja, tá? Não fui eu que dei o estudo, eu recebi o estudo. Foi o Bispo Éder que fez, na época. E eu anotei passagens bíblicas, né? Alguma coisa assim como eu tô passando para vocês. Porque às vezes a gente quer falar do Espírito Santo, quer saber um pouco mais do Espírito Santo e a gente não encontra. Não encontra na Bíblia porque não sabe aonde procurar. Então é esse o intuito que eu estou passando para vocês, esses versículos, para te ir lá, ler e meditar e tu fazer teu próprio estudo. Porque se eu der um estudo pronto, não vai te estimular a querer ler, porque o verdadeiro estudo é tu ler e te debruçar sobre as escrituras, entender, ler versículos, né? Ler livros. Então, assim, a gente está falando do tema do Espírito Santo, então eu já estou dando mastigadinho todos os livros, capítulos e versículos que falam sobre o Espírito Santo. Então, tu pode fazer o teu próprio estudo. Amém? Semana passada eu não tinha dado outros versículos que falam do Espírito Santo. Então, eu vou estar passando hoje, que é Êxodo 40, versículo 9 ao 11, Êxodo 20, versículo 20 ao 21 e 21, Levítico 14, capítulo 14, versículo 14 ao 18, Levítico 2, versículo 1, e aí fala que sobre pesquisar sobre a flor de farinha na Bíblia, que vai falar num desses versículos o que é, que era tipo uma carne, vocês vão entender quando for ler, pesquisem sobre isso, que totalmente simboliza a carne de Cristo, o corpo de Cristo. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 6, Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13, Isaías 44,
versículo 3, Atos 2, versículo 17, João 7, versículo 38, Tito, 3, versículo 5, Êxodo 29, versículo 4, João 4, versículo 14, João 7, versículo 37 ao 39, João, capítulo 3, versículo 8, Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 21, Atos 2, versículo 3, Êxodo 3, versículo 2, Levítico 9, versículo 24, Êxodo 13, versículo 21, Mateus 5, versículo 45, Atos 14, versículo 17, Marcos 16, versículo 15, Mateus 5, versículo 13. E aí fala também da restrição, da depravação, tá lá em Salmos 16, 10. Esses são alguns, quando eu falo assim, é um tema, título, que vai falar desse versículo, que tem a ver com, né, o nosso tema gerador. Vai falar sobre a graça comum, que a gente entrou, né? Iluminação dos descrentes. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí fala, né, também que tem um propósito da graça comum. A bondade de Deus é magnificada. A natureza depravada do homem revela que seja indesculpável. A graça comum. O que é a graça comum, irmãos? É tudo, é o descrente, né? Quando não conhece a Deus, todo mundo nasce descrente, mesmo que tu nasce, irmãos. Isso aqui não é um ensinamento, tá? Mas é algo que eu entendo assim, que todo mundo nasce descrente. A gente vai aprendendo a ser crente em Jesus, a ter fé, à medida que a gente vai se convertendo, né? Mas antes da gente estar na presença de Deus e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente tem coisas boas dentro de nós. É lógico que a gente depois, quando vira crente, a nossa carne muito mais milita contra o Espírito, porque aí a gente consegue perceber que a gente não é tão bonzinho quanto a gente pensa que é, né? Que a gente é muito tomar lá da cá, né? Fez pra mim, eu também vou fazer, o meu eu, né? Então a gente se preocupa muito com essas coisas. Depois, quando a gente tá na presença de Deus, a gente luta contra essas coisas, a gente luta contra esses impulsos naturais, né? Que o ser humano tem, que é da natureza caída. Só que dentro dessa natureza caída, quando nós não estamos, né, resgatados pela graça de Jesus, quando nós não somos crente, nós temos a graça comum que todo homem tem, que é o lado bom. Assim, tu pode ver, assim, muitas vezes, pessoas que não são crentes, mas são pessoas boas, né? Às vezes tu vê essas pessoas resgatadores de animais, né? Eles não são crentes, mas eles fazem o bem para os animais, para os cachorros, para os gatos, né? É a graça comum, tem algo de bom dentro dele. Tem pessoas que às vezes nada contra, é do candomblé, é da católica, é do rei, que é místico, e tem assim um pensamento social em fazer o bem, assim, muito mais do que um cristão, né? Ou é de uma humildade, assim, ou é assim de uma sabedoria imensa, só que não se assoberba, né? Procura multiplicar e dividir e multiplicar essa sabedoria. Essa é a graça comum. É o lado bom que nós temos, que recebemos de Deus, né? Todo ser humano recebe. E mesmo assim, ele não é cristão. Todo o lado bom que o ser humano tem faz parte da graça comum. Que o Senhor, né, como nós somos criaturas de Deus, né? E alguns se fizeram filhos de Deus depois que aceitamos, que o Senhor diz que nós, né, a palavra do Senhor diz que Ele nos deu por adoção. Então nós fomos adotados por Deus, né, a partir do sacrifício de Jesus. Se a gente não, aqueles que não foram adotados, que não podem ser chamados filhos de Deus porque não o querem, são criaturas de Deus. Então todo, né, o ser humano, criatura de Deus, o ser que foi criado por Deus, o Senhor colocou um pouco da sua graça, que é a graça comum, é a graça que todos têm.
um lado bom, entendeu? Não é todo mundo de todo bom, mas também não é de todo mal. Então isso é a graça comum que tem o ser humano. Amém? Espero que tenham conseguido entender. E aí fala sobre a graça comum em Romanos 1, versículo 18 ao 20, Romanos 2, versículo 15 ao 16, Mateus 5, versículo 38 ao 48, né? A obra preparatória do Espírito Santo na salvação. Está lá em Atos 8, 25 e 28. Alguém que queira saber mais sobre a salvação, procure esse livro, esses versículos, medita nele. Romanos 10, 20. As obras preparatórias do Espírito na salvação. É sobre isso. Aí fala sobre o despertar, né? Quando a gente desperta para Jesus, que está lá em João 3,18, Hebreus 10:31, Isaías 28:15, Atos 24 e 25, porque é um despertar realmente, irmãos. Porque eu lembro quando eu não era convertida, quando eu não tinha aceitado Jesus, depois que eu aceitei Jesus, parece que me deu um plim, entendeu, irmãos? Parece assim que virou a chave na minha cabeça. E eu até hoje, às vezes assim, eu me pergunto assim, como é que eu não enxergava isso? Como é que eu não via essas coisas? Como é que eu não pensava dessa forma? Até assim, quando eu vejo, a gente vê, olha o mundo se encaminhando cada vez mais assim, usando dos seus artifícios, das suas manobras, né? Para distanciar cada vez mais o ser humano do Senhor, né? E agora esse lema aí que eu não gosto, mas muito se vê na televisão, você pode ser qualquer coisa. Não, nós não podemos ser qualquer coisa, irmãos, porque nós somos criaturas de Deus. E Deus nos fez ser humano, ser criado por Ele. Então eu não posso ser qualquer coisa. Quem coloca esse pensamento de ser qualquer coisa é o diabo, né? O diabo, ele foi criado pelo Criador e quis ser, né, o Criador. Quis estar acima do Criador. E no momento que eu tenho esse pensamento, eu posso querer me opor, né, ou me levantar acima de Deus, né, ou ir contra a vontade do Senhor. Eu posso ser qualquer coisa. Por isso que tem essas pessoas que se transformam, né, fazem essas transformações no corpo e acabam parecendo misericórdia. Elas ficam assim, depravam, destroem, né, o corpo que foi feito por Deus, né, perfeito, para botar chifre, botar guampa, se pintar todo o corpo, tatuar o olho, deixar preto. Que Deus que me perdoe, eles não enxergam que eles estão destruindo o templo de Deus, estão se destruindo, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança, e quem milita contra a imagem e semelhança para que o ser humano não seja a imagem e semelhança de Deus é o diabo. E aí essas pessoas ficam parecendo uns demônios. Eu os amo, irmãos, mas eles não conseguem enxergar dessa forma. E é nesse exemplo que eu estou te dando, que aí eu fico pensando assim, nossa, como é que eu não via isso antes, né? Essas modificações, ou então eu posso ser qualquer coisa. Aí a pessoa nasce homem, e aí, porque ele pode ser qualquer coisa, é vendido isso, e às vezes assim a pessoa não tem nem uma feminilidade, porque tem homens assim que a gente, por ser criado muito por mulheres, ele fica assim meio afeminado. Mas isso não quer dizer que goste de outro homem, mas por já ter assim, ser mais sutil, né? Ser mais assim, uma pessoa mais que gosta de coisas assim mais voltada para casa, para mulher, filhos. Aí mandando essa mensagem aí, irmãos, eu posso ser qualquer coisa, então eu penso assim, então eu posso ser uma mulher, né? É uma lavagem cerebral. Eu não quero entrar nessa conversa, mas eu só estou dando exemplo, tá, irmãos? Que é uma coisa assim, muito complexa de explicar. E não é o propósito desse estudo. Então, e aí vende essa imagem, eu posso ser qualquer coisa, então a pessoa, ela quer ir contra a vontade do Criador, já que ela pode ser qualquer coisa. Como tem pessoas aí que tem pra mim é um distúrbio mental, eu não estudei muito sobre isso ainda, não parei ainda para estudar sobre isso. Essas pessoas que usam roupa de látex e se vestem tudo de preto, e aí são os cachorros, ou são os ursos, ou são alguma coisa, e elas acabam assim, pessoas que têm um diurno, né, um dia
normal até certas horas, e depois quando chega em casa bota aquele látex e tem um dono e anda que nem um cachorro, entende? Eu posso ser qualquer coisa. Então, assim, quando a gente tem esse despertar, a gente começa a enxergar as coisas não mais da forma que a gente enxergava, né? E só tendo um despertar da parte do Senhor para nós conseguirmos ver isso. Porque se a gente não tem uma iluminação do Espírito Santo, a gente acaba até aderindo e vai com a massa, né? Massa de manobra de Satanás, e vai pensando sempre essas coisas, vai recebendo e não vai nem ponderando, nem fazendo uma análise de nada, tá? Aí fala sobre a iluminação, Colossenses 3:10, e aí depois entra na convicção, né? Disso tudo que eu falei. Eu falo porque eu sou convicta, eu tenho uma fé convicta, eu amo a Jesus, entreguei minha vida para ele é meu salvador e vai ser a vida toda. E essas coisas todas que eu enxergo, que dei exemplo agora, e eu enxergo muito mais coisas, eu tenho convicção disso, né? E eu tenho convicção que a palavra do Senhor é a verdade e que é por ali que nós temos que seguir a nossa doutrina de vida. E aí, falando sobre a convicção, está lá em João 16, 8, 11, Atos 2, 36, 37, Mateus 5, versículo 6. Por que disso, irmãos? Porque tem muito crente que é crente só de boca e não tem convicção, nem mais que Jesus vai voltar. Ele não tem convicção das coisas que o Espírito Santo e que a palavra fala. E o cristão tem que ter convicção. E aí fala do juízo vindouro, né? Reconhecer o estado do pecado, né? Porque depois, quando há um despertar, uma iluminação, e que há uma convicção, né? Eu falo por mim, eu lembro assim da minha vida que eu tive antes de estar na presença do Senhor, eu tive que ficar com vergonha do Espírito Santo, né? Eu reconheço o meu estado de pecador, né? Não que agora não seja mais pecadora, mas é uma coisa que constrange. E muitas vezes eu parei, falei com o Senhor e dizia: Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Por que o Senhor não me chamou antes, que teria evitado tanta coisa, não teria feito tanta coisa, né? Então, assim, a pessoa começa a ter total convicção da sua natureza caída e o quanto precisa do Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós precisamos dele. Não é porque eu sou a super bispa, super crente, que faço culto e oro, não é por causa disso que eu vou à igreja, porque as pessoas precisam de mim. Não, eu vou à igreja porque eu preciso do Senhor. Eu preciso estar conectada com Ele, rendendo graças a Ele a todo momento. E aí fala sobre a fé em Cristo, né? Que é o nosso meio de salvação, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar com a sua boca, confessar e no seu coração crer, será salvo. Assim diz a palavra, né? E tu tem que ter fé que Cristo é teu Salvador. Aí fala da necessidade, da convicção. Está lá em Colossenses 3:11, porque a gente precisa, há uma necessidade de ser convicto. Se não fosse importante isso, nem estaria no estudo, nem estaria na palavra de Deus, que é primeiramente isso, né? Porque se eu não tenho uma convicção, tá tudo perdido aí, nós. É como se eu estivesse lendo um livro que daqui a um momento eu vou mudar de opinião. A convicção prepara a alma para a fé em Cristo. Isso é verdade, a gente começa a ficar convicta de Jesus e aí a gente começa a ter fé, né, posteriormente. E aí depois vem a convicção e preparatório ao arrependimento. 2 Coríntios 7:10. Os meios para a convicção está lá em Romanos 3:19 e 20, porque às vezes a gente ama Jesus, né? Só que não tem assim um conhecimento grande da palavra. E aí a gente não encontra. Se tu quer ser convicto em Cristo, querer ter o Salvador verdadeiramente, leia, né, esses livros que eu vou passar. Romanos 7, versículo 7, 13, Romanos 13, versículo 23. A bondade de Deus, Romanos 2, 4. E aí tem os marcos para a verdadeira convicção
que está lá em Salmo 51, 4, versículo 4, tá? E Lucas 18, do 9 ao 14. Amém? Já estamos indo para o final. A verdadeira convicção destrói o egoísmo do homem. Está lá em Lucas 18, versículo 9, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 14. Isaías 64.6. Então, assim, a partir da convicção que nós temos, é caída, né, as muralhas de egoísmo que nós vamos cultivando ao longo da nossa vida antes de conhecer Jesus. Alguns, né, façam uma crítica que mesmo conhecendo Jesus, continuam com essas muralhas que precisa ser derrubado. Salmo 51:4, a convicção encara o pecado como sendo contra Deus. E Lucas 15:18. A verdadeira convicção guia o convencido a Cristo, não ao desespero mundano. Então, está lá em 2 Coríntios 7:10. Um desejo para os meios da graça. E depois fala a obra do Espírito Santo na salvação. João 3:3. Característica do homem caído. 1 Coríntios 2:14. O homem natural. E Judas fala também no livro, né? 19, versículo 1. Sensual, que fala, né? O homem se entregou, né? Romanos 8:5 até o versículo 7. A gente é carnal. 1 Coríntios 2:15. Somos opostos, o oposto do espiritual. Carne continua sendo então, somos opostos da espiritualidade. Somos o oposto do espírito, perdão. Carne continua sendo carne. Tito 3:5, a regeneração definida. Efésios 2, versículo 1 ao 5, ressurreição. Colossenses 3:10, fala sobre a segunda imagem de Cristo. Colossenses 1:13, translado. Ezequiel 36:26, novo coração. Hebreus 8:10, a gente tem a lei escrita no coração. 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. 2 Coríntios 4:6, resplandecerá a luz. Mateus 7:17, bons frutos. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam compreendendo alguma coisa. Aí fala sobre os agentes da regeneração. A regeneração não é persuadida pelo homem, tá? É algo assim que brota dentro de nós realmente. O homem se regenera de tudo. João 3:8, João 3:3. Frutos da regeneração. Quais são os frutos da regeneração? Fé. 1 João 5:45. Hebreus 12:2. 1 Pedro 1:3. Atos 18:27. Aí, né, depois leva ao arrependimento. 2 Timóteo 2:25. 1 João 4:19. 1 João 4:7. 1 João 2:14. 1 João 4:15. Aí depois passa para perseverança, que está lá em Filipenses 1:6, né, bem conhecido, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar em nossas vidas. A habitação, quando fala de boa obra, irmãos, não é só a nossa vida ministerial ou vida familiar, né, vida secular. Aquele que começou a boa obra no mundo também, ele há de continuar, né, porque um dia ele voltará e aí vai ser já, né, a finalização da sua obra. 1 João 14:16, 17, 1 João 4:4, 1 Coríntios 6:19, 1 João 7:38, 39. Aí depois tem obras do Espírito na certeza da salvação. João 14:13, não se turbe o vosso coração. Né? Crê em Deus, crê também em mim. Lucas 23:43, a primeira possibilidade do ser salvo. Salmos 23:6, 2 Coríntios 5:1, Hebreus 11:13, 1 João 4:16,
Aí depois fala da segurança. 1 João 5:13, 1 João 3:14. Acho que vamos ficar por aqui, irmãos, porque esse terceiro estudo é bem grande. Eu não quero deixar o vídeo tão longo, né? Senão, às vezes a pessoa quer ouvir ali rapidinho e não tem tempo, só que tem uma necessidade e aí se prolonga muito, tá? Eu vou marcar aqui no meu caderno de estudo, onde eu parei, e nós vamos continuar outra parte do capítulo do estudo 3 desta semana, para continuar a semana que vem. Tá bom, irmãos? Agradeço a Deus pela audiência. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal, me ajude a fazer esse canal a crescer, no nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e que o Espírito Santo do Senhor possa ser o teu professor nesse estudo quando estiver na tua casa, no nome de Jesus, que o melhor professor é o Senhor, o nosso amigo Espírito Santo. Paz, tchau!